Boa tarde, pessoal. Pai do Senhor, tudo bem? Eu aqui mais uma meditação na palavra, né? Onde essa semana me pediram para estar fazendo um vídeo sobre submissão. E eu vou estar lendo aqui uma passagem da palavra de Deus e depois vou estar falando um pouco sobre submissão, amém? Se encontra em Filipenses 1, carta de Paulo a Timóteo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com o bispo e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o título tem: O amor do apóstolo pelos filipenses. Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com que a alegria e a oração por vós em todas as minhas súplicas e pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vós tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Apeço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aprovais as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo, algo até o dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor do Deus vivo. Amém? Essa palavra, ela retrata sobre submissão, que eu já tinha falado que eu ia estar abordando aqui no vídeo. Submissão quer dizer o quê? Obediência. A submissão ela é aplicada só ao casamento? Não. O casamento ela deve ser sempre aplicada, mas ela também é aplicada aos nossos líderes, aos nossos patrões. A gente deve entrar em concordância. Submissão quer dizer o quê? Concordância. Hoje o que mais a gente vê, levando para o lado do Evangelho, são esposos se desviando dos caminhos do Senhor por causa das esposas que não têm ajudado, que não têm tempo de sabedoria de incentivar o seu esposo a continuar fazendo a obra. Porque muitas vezes elas casaram com uma pessoa já sabendo, que depois muitos que já sabia que o esposo era pessoas que faz a obra, que está à frente da obra. Mas acabam, por causa de uma falta de sabedoria, desviando seus esposos das coisas de Deus. E isso tem desagradado muito ao Senhor, porque a gente tem que perseverar, continuar firme, fazendo o querer do Senhor até o fim. E tem muitas esposas que elas mesmas, por falta de sabedoria, têm tirado seus esposos da presença de Deus. Que a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola com as suas próprias mãos, ela derruba. E o que mais me chama a atenção é que hoje, a maioria dos homens que estão se desviando do Evangelho são casados com mulheres evangélicas. São mulheres que não têm sabedoria. Mulheres que estão ali, mas não estão em obediência à palavra. Porque quando você casa com o seu esposo, você tem que ver uma coisa: ele tem uma profissão, ele tem um evangelho, ele segue alguma religião. Então você tem que saber entender o ministério do teu esposo, você tem que saber entender o trabalho do teu esposo. E muitas vezes tem mulheres que não aceitam. Tem mulheres que estão com a própria mão destruindo o seu próprio lar, por falta de sabedoria, porque não quer que o esposo esteja à frente de nada. E não quer que o esposo faça isso. Tem esposo deixando de fazer as coisas para Deus por causa de esposa. Será que isso vale a pena? Será que isso não cabe deles dois sentarem e entrar em um acordo? Porque submissão é acordo. A palavra de Deus, em Efésios, fala sujeitai-vos uns aos outros. A vida de Cristo, sujeitai-vos uns aos outros. Você muitas vezes tem que ceder as suas vontades, para poder estar agradando a pessoa que está do seu lado.
E se você não tiver sabedoria, você acaba destruindo o teu lar, destruindo a tua família. Como que eu posso... Por que eu falo isso? Eu tenho 16 anos de casado. Tem muitas coisas que eu tenho que sentar com meu esposo. Às vezes ele quer fazer uma coisa, eu tô vendo que não é aquilo. Eu tenho que chegar pra sentar pra ele falar o quê? Brigar, não. Eu tenho que sentar com ele e ter sabedoria. Tem que sentar com ele e fazer ele entender, ó, não é o tempo, não é desse jeito, vamos esperar o tempo do Senhor. Às vezes ainda não é o que Deus quer para nós. Tentar fazer com que ele entenda que não é daquela forma e não é naquele tempo, mas não humilhando ele ou botando ele para baixo. Porque se ele tá, meu esposo está 17 anos de casado comigo, é porque eu sou uma mulher que eu tenho tido sabedoria de edificar o meu lar. Eu tenho tido sabedoria de entrar em acordo com meu esposo. Muitas vezes eu tenho que deixar as minhas vontades para fazer a vontade dele, se estiver no centro do querer do Senhor. E é desse jeito que a esposa tem que ser. Ela tem que ser submissa. Submissa é ela entender que o marido tem uma profissão, que o marido tem uma carreira, que o marido tem compromisso com a obra de Deus e não desviá-lo dos caminhos do Senhor. E o que mais a gente está vendo hoje são esposas desviando o próprio esposo da presença do Senhor, enquanto muitas estão lá na igreja orando para que Deus venha colocar ele na presença. Tem muitas fazendo por onde desviar os seus próprios esposos. Isso para mim é uma falta de sabedoria grande. Isso para mim é muito desagradável. Imagina para Deus como isso não chega a Deus, entendeu? Porque a mulher, quando ela casa sabendo uma coisa, que ela vai ter que ser obediente ao esposo. Obediente não é submissão, não é escravidão. É saber aceitar as decisões, muitas decisões dele. Algumas que você não aceita, você tem que sentar e tentar conversar com ele, sem jogar ele para baixo, sem tipo assim, querer estar acima e taxar ele como um burro, como desentendido, que não é isso. Não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que a mulher, ela tem que ser submissa, aqui também em Efésios 5, deixa eu ver se eu lembro aqui, Efésios 5, sobre imitadores de Cristo, Efésios 5, deixa eu ver se é 5:22. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sejai-vos sujeitados aos vossos maridos, como ao Senhor. Então, muitas vezes você tem que ser o quê? Obediente. Tem que ser obediente ao teu marido. Porque, por mais que a gente muitas vezes não queira aceitar, o marido é o cabeça da casa. O marido é que tem que, tomar as principais decisões. Tem decisões que você vai ter que sentar com ele e tentar entrar em um acordo, porque a palavra fala, mulher virtuosa é a coroa do seu esposo. O homem, mulher virtuosa é a coroa do seu esposo. Se você tem virtude, você tem sabedoria, você acaba dando sabedoria para o teu esposo, para ele tomar as decisões dele. Entendeu? E muitas vezes, quando os dois sentam ali e entram em concordância, pode ter certeza que vai dar certo. Porque não tem como nada dar certo se não tiver uma concordância entre o esposo e a esposa. Do mesmo jeito, na parte do trabalho, ou seja, na parte da liderança. Só que, líderes, para eles querer que os seus, vamos supor, que o pessoal da igreja, os membros obedeçam, eles têm que ser exemplo. O que mais se vê também aí é líderes que não tem sabedoria nenhuma, que se acha o bambambam, que se acha o rei da cocada preta, e não é assim. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma líder, na qual ela pedia para mim fazer algo. Foi me pedir para fazer uma carta, não vou especificar para quê. Só que não me falaram o dia. Aí a líder me ligou, Miquelina, eu quero a carta hoje. E me liga o quê? 5:30 da tarde. No horário que eu estou indo para a faculdade, semana de prova, semana que a gente tem bastante trabalho. Não tinha como eu pegar e voltar, sair do meu ônibus, que eu estava indo da minha condução, para fazer a carta para entregar para ela. Então qual foi a mensagem que eu mandei para ela? Fulana, é o seguinte, eu estou indo para a faculdade, eu estou tendo prova hoje, amanhã eu estou com bastante trabalho. Eu não tenho como fazer essa carta hoje para você. Pode ser até o final de semana? O que é que ela falou? É o seguinte, Miquelina, o negócio é sério. Como se os meus estudos da minha faculdade não fosse sério. Como se ela fosse quem fosse me sustentar futuramente. Como se o meu futuro dependesse dela. Eu sei os compromissos que eu tenho com as coisas de Deus. E essa carta ainda é para o dia, vamos supor, eles vão ter uma viagem com jovens aí dia 19.
Ainda é pro dia 19. E ela não me entendeu. Eu veio falar assim, não, a coisa aqui é séria, tem que fazer tal, tal. Eu falei, epa, peraí, não é assim, eu vou falar com a outra responsável que é mais acima dela, né? Aí fui expliquei pra pessoa, é o seguinte, fulano me pediu a carta, eu não posso fazer a carta porque eu tô em semana de prova, tô em semana de trabalho, bastante trabalho na faculdade, eu não posso fazer essa carta. Isso era na quinta-feira, entre quinta e sexta, só posso fazer no final de semana, tudo bem? A menina falou, tudo bem, ok, então você me entrega até no sábado. Isso aí realmente é uma pessoa sábia. Agora a pessoa que já quer se subir em cima dos outros, já quer que a pessoa faça as coisas no seu tempo, não entende a outra pessoa, uma pessoa dessa não está preparada para ser líder. Uma pessoa dessa foi colocada ali como liderança de qualquer jeito, sem oração, sem direção de Deus. Porque quando Deus está na direção, Deus vai dar direção para quem vai colocar a pessoa como líder ali da igreja, de algum grupo, de pessoas que realmente sejam espiritual. Ali está uma pessoa atribulada, uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que não sabe o que significa uma liderança, quer se intrometer em coisa que não é da liderança, e ali acaba bagunçando o grupo, principalmente se é o grupo ou liderança de jovens. Então, e voltando aqui, para a parte de esposos de casa e lá, já que eu já falei um pouco sobre liderança de igreja, né? Não, vou falar um pouco sobre liderança e trabalho. Como você deve submissão na sua casa, na liderança da sua igreja, você também deve submissão no teu trabalho. Quem te contratou alguém ali para algum cargo foi um líder. E muitas vezes o líder vai cobrar de você, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então você tem que saber ter o entendimento de obedecer, você tem que saber ser obediente. Se você não concorda com tal coisa, você pode chegar e pedir para o teu líder, a gente pode conversar? Aí você vai explicar o que você acha que vai ser melhor. Aí se ele concordar, aí vocês podem até entrar com aquilo e melhorar, mas nunca querendo desobedecer as ordens do teu líder dentro da empresa que você trabalha também. Porque isso é antiético, além de ser antiético, não fica um clima bom. Onde a gente passa, a gente vai ter uma liderança. A nossa primeira liderança começa dentro da nossa casa. Depois vem dentro do ministério e dentro do nosso trabalho. Em todo canto nós temos uma liderança. Só que para ter submissão, é preciso de diálogo, é preciso de conversar. Tem muitas coisas que é preciso ser conversado. É melhor você conversar diretamente com o teu líder, com o teu esposo, ou com a liderança da tua igreja, antes de sair por aí falando que você não deve. Porque se você não tiver sabedoria em palavras, você acaba destruindo um ambiente, seja lá ele qual for, seja do teu lar, seja na tua empresa, ou seja na tua igreja. E hoje eu acho que as igrejas estão faltando muito, antes de colocar uma pessoa como líder e de frente de um trabalho, não tem mais aquilo que antigamente o pessoal orava. Eu acho que o pessoal orava, buscava Deus, buscava confirmação. Hoje não, bota qualquer um. Aí se o vez de levantar a igreja acaba derrubando, o vez de levantar os grupos acaba derrubando. Hoje está faltando muito as pessoas buscar em Deus, ter respeito com com as orientações que Deus dá. Às vezes simplesmente por a pessoa ter um carro, a pessoa já põe lá na frente da liderança, sendo que a pessoa está totalmente perdida, não lidera nem o lar. Às vezes não lidera nem o próprio lar, que mora aqui dentro de casa, com esposa, com filhos. Será que uma pessoa que não sabe ser um bom líder dentro da sua casa vai ser um bom líder de um grupo? Seja de jovem ou de irmã? Não, né? Muitas vezes o que acontece? Às vezes a igreja acaba perecendo porque são colocadas pessoas ali que não têm capacitação e que não têm sabedoria espiritual. Do mesmo jeito é dentro da nossa casa. Se a gente não tiver sabedoria, não ser submissa ao nosso esposo, não tentar sempre entrar em concordância, quando você, vamos supor, quando você não concordar com algo, você tentar esfriar a cabeça, deixar teu esposo esfriar a cabeça ali, depois você tentar dialogar com teu esposo para vocês entrarem em acordo, vocês acabam se destruindo, destruindo o lado de vocês. E o casamento é uma referência. O casamento é uma das maiores referências que Deus tem para a vida do homem e para a vida da mulher. Deus não une duas pessoas hoje para se separar amanhã, não. Deus usa o casamento, é uma instituição, é uma união de duas pessoas de segmentos diferentes, muitas vezes, de criação diferentes, que vai ser aperfeiçoado por Deus a cada dia. Eu já tenho 17 anos de casada. Em 17 anos de casada, Deus ele me ensinou muita coisa para mim, ensinou muita coisa para o meu esposo. Ele tem trabalhando na nossa vida de forma poderosa. Ele tem nos dado sabedoria, estratégia para poder vencer, que não é fácil. Não é fácil. Mas a palavra de Deus fala que a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa.
A mulher virtuosa, ela é a coroa do esposo dela, entendeu? A mulher virtuosa, ela tem todo um jeito de saber edificar o seu lar, de saber fazer o esposo compreender coisas que muitas vezes ele não está entendendo, muitas vezes ele quer tomar uma decisão sem ter entendimento. E se a mulher ela for virtuosa, ela é capaz de fazer o marido dela entender que não é daquele jeito, não é daquela forma, mas sem arrogância, sem desobediência. Porque um casamento que vive à base de arrogância, à base de desobediência, Cristo não está nele não. Cristo está onde tem paz, onde tem temor. Se a mulher ela tem temor a Cristo, ela vai ter temor dentro do seu lar. Temor não é medo, temor é respeito, é saber respeitar a opinião do outro. Muitas vezes, mesmo que você não aceita, é você saber respeitar a opinião do teu esposo, entendeu? Se você não tem capacidade de saber respeitar o teu próximo, de saber respeitar o teu esposo com quem você convive, você vai ter sabedoria para respeitar outras pessoas? Não vai. A mulher, ela precisa muito buscar sabedoria em Deus, ela precisa muito se consagrar a Deus para que Deus venha abrir a visão dela, que muitas vezes ela foi ensinada de uma forma diferente, de repente. Ela teve uma mãe que o negócio dela era tudo resolver nos gritos com o marido, ou vice-versa, ou o esposo. Teve um pai que tudo era gritar, a esposa, era isso, era aquilo. Não precisa ser mudado isso. Eu fui criado dentro de uma família onde minha mãe casou com meu pai, obrigada, não foi por amor. Mas eles já estão vivendo o quê? Há 40 anos. Só que, tipo, tem coisas dentro do casamento deles, o jeito deles se tratar, que eu não quero pro meu. Eu não quero pro meu. No começo do meu casamento, eu dava muita brecha pro inimigo. Como eu não estava fora da presença do Senhor, eu estava afastada. Muitas vezes, o meu esposo falava uma coisa, eu já gritava, eu já queria falar alto, essas coisas. Hoje não, hoje eu falo alto assim, brincando com ele, eu brinco com ele. Se eu vejo que ele tá nervoso, que tem alguma coisa ali que ele não tá no momento legal, eu procuro ficar na minha. Se eu ver que ele tá no momento que ele quer brigar, eu fico na minha, porque quando um não quer, dois não briga. Então, muitas vezes, a gente tem que saber silenciar, porque o silêncio, muitas vezes, se a gente silenciar, a gente é visto como sábias. Como ter sabedoria, porque quando você, tipo, vê uma pessoa querendo brigar com você por algo, e você dá brecha ali e vai brigar também, aquilo ali vai virando. Eu vivi momentos na minha vida que eu, às vezes, discutia com meu marido hoje, a mãe acordava com aquela briga, aí girava amanhã à tarde, girava à noite, e assim ia passando. Hoje não. Eu aprendi que não se resolve nada brigando, se resolve as coisas conversando, dialogando. Submissão é muitas vezes você ter sabedoria, muitas vezes você saber sentar com o teu parceiro e ouvir. A pessoa, quando ela aprende a ouvir, deixa a pessoa falar tudo que a pessoa quiser. Depois que a pessoa falar, aí você vai falar o que você achou. Quando você começa a ouvir mais, você adquire mais sabedoria. Agora, quando você quer ser a dona da razão, quer ser a dona da verdade, você acaba destruindo o teu lar, você acaba, tipo, decepcionando o teu esposo. E decepção, ela destrói casamento. Se você não tem ciência disso, se você, tipo, só viver decepcionando o teu parceiro, o teu esposo, é uma coisa que com certeza não vai longe. E se durar a vida inteira e você não procurar a mudança, vai viver a vida inteira naquilo, e vai chegar um ponto que um dos dois não vai ter mais força para poder levar aquilo para frente, entendeu? Submissão é você saber a hora de falar também, e como falar. Você não pode chegar com o seu esposo quando ele está nervoso, falar de qualquer jeito, gritando, se achando que você é a tal, e não é assim. Ele não é o tal, mas você também não é. Submissão é respeito, é um respeitar o outro, é um respeitar o que o outro acha, mesmo que muitas vezes você não esteja de acordo com aquilo, mas muitas vezes você tem que saber elevar. E uma hora, quando a pessoa estiver mais tranquilo, você chega a conversar: fulano, não é assim, eu acho que deveria ser assim, tal, vamos por esse lado. A pessoa vai te entender. Agora, se toda vez que a pessoa for fazer uma coisa e falar pra você já chegar e derramar um balde d'água gelada, você não está tendo sabedoria. Você vai destruir aquela pessoa e vai se destruir. Porque um casamento, uma vez que o inimigo ele consegue destruir a família, ele consegue destruir o relacionamento, ele desestrutura toda a família. Então a mulher tem que ter sabedoria para não cair no laço do adversário. Porque às vezes uma brechinha que você dá, ali você já está abrindo caminho para o inimigo destruir o teu lar.
E Deus Deus não é a favor de separação, não. A palavra de Deus também Deus só concorda na palavra com a separação em caso de adultério, ou se a mulher viver, vamos supor, tem um marido violento que a bate, que bate nela, que espanca, esse casamento aí não é de Deus. Então, pela Bíblia, você pode separar. Mas se é uma coisa que é de diálogo, ou um é nervoso, o outro quer ser mais nervoso ainda, isso aí vocês podem sentar, esfriar a cabeça e entrar em concordância. E a mulher saber entender o seu papel. E o homem também, ele tem que amar a mulher, a esposa, como Cristo amou a igreja. Então, quando ele ama a sua esposa, ele vai saber entender a sua esposa também. Ele vai saber entender a opinião da esposa também. Só que não é brigando, é concordando. Submissão é concordância. Não é arrogância, não é escravidão. Não é isso. Ninguém casou para ser escravo de ninguém. Mas a mulher tem que saber o papel dela e o homem tem que saber o papel dele. E ambos têm que saber concordar, tipo assim, supor, se você não concorda com a opinião do outro, é melhor você silenciar do que você ficar enchendo a paciência da pessoa. Ou tentando dialogar com a pessoa de cabeça quente. Porque quando você começa a dialogar com a pessoa de cabeça quente, você não está tendo sabedoria. Se vê que o clima não está muito bom para tomar decisões, tente esfriar a cabeça. Um horário que tiver os dois calminhos, senta ali com jeito, amorzinho e tal. Sobre aquilo que você me falou, tal. Eu acho isso, não é assim. Vamos tentar fazer desse jeito? Se você falar calma com teu marido, ele vai mudar aquele pensamento. Ele vai ver que você tem uma opinião melhor e mais sábia que a dele. Agora, se você for gritar, querer se levantar, querer ser a tal, você vai destruir seu lar. Eu conheço homens e mulheres que são casados e parece que a mulher que manda no marido, o marido parece um coitado, velho, chegando com o ombro. E casamento não é isso, não é ninguém mandar em ninguém. Casamento não é ninguém querer ser mais que ninguém, e ninguém mandar em ninguém. Casamento é você saber aceitar as decisões do outro e respeitar. Se você não aceita, pelo menos respeita. Entendeu? Casamento é isso. E um casamento que ele é cheio de discórdia, tem um que se manda mais do que o outro, que se acha que é o rei, que tem o rei na barriga. Um casamento desse não vai longe. Se for longe, os dois vão se destruindo aos poucos, vão envelhecendo e vão se acabando. Porque eu conheço várias pessoas que estão se acabando, por quê? Porque é muito, sabe, escravo um do outro. E casamento não é escravidão. Casamento é concordância. Concordância não é você ter medo de falar o que você acha. Concordância é você saber a hora de falar e o que vai falar. Saber o que é para concordar e o que não é para concordar. E se você não concorda na hora, tente explicar quando a pessoa estiver de cabeça fria. É isso. Submissão é isso. Entendeu? Submissão é isso. Então que você, mulher, venha ter sabedoria. Se o teu marido tem um ministério, você não quer pôr a mão no arado, você não quer não quer fazer obra junto com ele, o homem que tem uma mulher, o homem que tem uma mulher sábia, ele não tem como dar um passo errado, entendeu? Ele não tem como dar um passo errado. Agora o homem, quando ele não tem uma mulher sábia, às vezes ele vai viver errando, porque não tem uma pessoa ali para orientar, não tem uma pessoa para ajudar, não tem uma pessoa para edificar, entendeu? Então é isso, entendeu? A mulher, ela tem que aprender a edificar o seu lar, entendeu? Muitas vezes o homem toma atitude, mas quem edifica é a mulher, entendeu? Mas a mulher, para ela edificar, ela não pode agir como uma tola, como insensata. Ela tem que agir com sabedoria. Do mesmo jeito é o homem, ele não pode agir como insensato, ele tem que agir com sabedoria. Quando o casal eles têm sabedoria no relacionamento, eles vão ter sabedoria em onde eles passar. Na empresa ele vai ser um bom funcionário, ou vai ser um bom patrão. Na igreja ele vai ser obediente. A mulher também, entendeu? Só que tem muitas mulheres, que nem eu tinha falado no começo, destruindo o ministério do marido. Eu não quero que você faça isso. Às vezes o marido é escalado para fazer algo na igreja. Eu não quero que você faça isso. Cadê a sabedoria dessa mulher? Muitas vezes é a mulher que sobe no púlpito, vai cantar lá e já quer ministrar, cantando louvor, sabe? Já quer falar em línguas ali. Mas eu fico pensando, será que isso é espiritual? Porque na hora de ajudar o marido, no ministério do marido, não tem sabedoria.
Só tem sabedoria quando pega o microfone, quando vai cantar, começa a falar em línguas, começa a querer ministrar, sendo que dentro de casa é guerra, é contenda. Será que Deus está nesse ministério dessa mulher? Lógico que não, né? A mulher, para Deus estar no ministério com ela tem que saber entender o ministério do marido dela. E ela tem que aceitar o ministério dele. Se ele foi escalado para fazer algo na igreja, ela não tem que atrapalhar o ministério dele. Ela tem que se importar como adjuntora. Aquela pessoa que vai estar do lado, aquela pessoa que vai estar andando junto com ele, aquela pessoa que vai estar auxiliando. Por mais que ela não queira participar da mesma coisa com ele, mas que esteja ali junto, esteja ali dando uma palavra, esteja ali dando um incentivo, entendeu? Em sabedoria. Fala, amor, é verdade, vai lá, faz isso. Se Deus te deu essa oportunidade, vai lá e faz. Mas as mulheres hoje não têm sabedoria. A sabedoria é só quando pega o microfone para rodopiar ali, canta duas palavrinhas lá em língua, que muitas vezes canta bonito, mas nem sempre todo canto bonito é espiritual, porque para você cantar com espiritualidade, com o Espírito Santo de usar, você tem que ser primeiro isento dentro da tua casa. Se você não é isento dentro da tua casa, você está atrapalhando o ministério do teu marido, pode falar em língua de fogo, 50 línguas lá, que aquilo ali eu já tenho em pensamento, Senhor, repreende da sabedoria. Eu não vou chegar e apontar a pessoa, mas quem tem dom de discernimento sabe quando a pessoa é espiritual e quando a pessoa está ali só para se mostrar. Porque a mulher, quando ela não vai para se mostrar, ela não vai ficar contra o ministério do marido dela. Entendeu? E hoje o que mais se vê, que nem eu tinha falado, é a mulher contra o ministério. Então apoie teu marido. Se você realmente quer que Deus te use de verdade, não essa fingição que tem hoje em cima dos púlpitos. Desculpa falar que hoje tem muita fingição, entendeu? Hoje sobe muitas pessoas ali querendo rodopiar, falar em línguas, falar em ministério, e o lar destruído, brigando com o marido todo dia, entrando em contenda, deixando de ceiar, não vai na ceia, entendeu? E isso não é isso que Deus quer. A gente tem que ceiar sempre, porque todo mês a gente quer Assembleia, a gente tem a ceia. Se você deixa de ceiar, é porque você está em pecado. Se você não vai na igreja, não vou na igreja porque eu não vou cear, então você está em pecado, entendeu? E se você vai no ceia, peça perdão, se arrependa e faça parte do corpo de Cristo. E comece a apoiar o ministério dos teus esposos. E os esposos começam a apoiar o ministério das esposas. E começa a ser submisso ao outro, principalmente a mulher, submissa ao esposo. Se teu marido tem um ministério, tem um chamado, você não quer fazer, não impeça dele fazer, apoie ele, dê conselho. Por mais que você só vá e acompanhe, não queira se envolver, mas não faça seu marido ir para o mundo, não. Porque a pior coisa é, depois que você perder teu marido ir para o mundo, começar a fazer as coisas erradas. Porque enquanto está na igreja, o Espírito Santo está dirigindo. Agora, a partir do momento que saiu fora da presença de Deus, ali vai estar na mão do inimigo, entendeu? Então é essa a palavra que eu vou deixar essa tarde. Submissão é concordância. Submissão é os dois sentar e conversar. Submissão é os dois entrar em acordo. É isso que é submissão. E submissão é um saber entender o ministério do outro sem tentar atrapalhar, amém? Que você fique na paz. É essa palavra que eu estou deixando essa tarde, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um poderosamente. Amém?